Bom, agora a gente vai falar sobre educação, sobre prática, sobre vivência, experiência de vida e, é claro, tudo aquilo que a gente tem, ferramentas para o dia a dia para que a gente possa viver melhor. Mas será que a gente sabe usar? Nós vamos falar sobre a tecnologia que transforma a gente, áreas essenciais da nossa vida, oferece benefícios, significativos quando a gente usa bem, mas também apresenta risco quando a gente não emprega bem a tecnologia. E hoje eu recebo aqui o Leandro, ele é especialista em computação aplicada, tá? E vai nos ajudar ainda mais a explorar esse tema, bater esse papo para a gente conhecer e para a gente evitar vacilos do dia a dia, né, Leandro? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Obrigado. Leandro, como que você vê, como que é essa inserção da tecnologia no dia a dia, quais os benefícios para a gente usar, né, dessa inserção para a nossa rotina? Porque tem gente que fala assim, eu não quero tecnologia nenhuma. Dá tempo ainda de falar isso ou não? Não tem como mais viver sem? É um pouco mais difícil hoje, né? Mas nós temos grandes benefícios da tecnologia, né? Por exemplo, nós podemos utilizar hoje as próprias videochamadas para falarmos com pessoas, né, que são parentes, que às vezes estão numa cidade mais distante, a gente não consegue ver tão rotineiramente, né, no dia a dia. Então a gente pode usar essas videochamadas, a gente tem recursos hoje, por exemplo, a gente consegue pedir remédio na farmácia pelo aplicativo, ou às vezes pelo próprio WhatsApp. Vários recursos que a gente consegue utilizar hoje realmente nos ajudam a economizar tempo ou até aumentar a segurança, né? Porque não é tão simples hoje sair na rua a qualquer hora. Então a gente consegue hoje, através desses aplicativos, conseguir solicitar um remédio ou a própria comida. Às vezes você não está afim de fazer comida em casa e consegue pedir. Então a tecnologia nos ajuda nisso, né? Inclusive o supermercado, né? Exatamente. Nós temos hoje, desde a pandemia, né? Infelizmente tivemos a pandemia e acabamos aí nos adaptando a essa dinâmica diferente, né? De pedir a compra do supermercado direto por um aplicativo ou por um site ou também às vezes pelo próprio WhatsApp, dependendo do supermercado, né? É verdade. E a gente pode fazer isso, né? Tem gente que às vezes tem algum receio. É importante para você usar isso para o seu dia a dia, porque a rotina mudou demais, né? Vamos dizer assim, dentro de uma família em que a mãe trabalha também fora, né? Às vezes o pai trabalha home office, trabalha em casa, ou seja, isso também facilita. Para facilitar o dia a dia e a rotina, certo, Leandro? Exatamente. A tecnologia nos ajuda nisso, né? E até o próprio movimento mesmo do home office. Vamos pensar quantas pessoas não tiveram que sair das suas casas ou das suas cidades para procurar um trabalho em outro lugar. E hoje, com o uso de tecnologia e o uso da internet, nós podemos trabalhar ou de casa ou de qualquer lugar. Nem todo mundo pode, obviamente, existem trabalhos, aqui mesmo é um trabalho presencial, né? Temos um estúdio e tudo mais, mas existem várias profissões hoje que podem trabalhar de qualquer lugar e isso acaba fortalecendo os laços familiares, né? Porque eu não preciso ir lá para São Paulo para conseguir um emprego, eu posso trabalhar da minha casa. Então existem várias profissões hoje que acabam tendo esse maior relacionamento com a família, que foi algo que nós perdemos já há muito tempo devido a essas mudanças para o trabalho, né? Verdade, quando você fala não precisa viajar para outra cidade, pensei aqui sobre estudo também, né? Exato. A educação, como nós conseguimos acessar também e formar através da tecnologia, mas à distância. Exato, a educação à distância até no ano passado superou a educação presencial no número de matrículas, ou seja, tem mais gente fazendo faculdade à distância do que faculdade presencial, que na verdade é bom por um lado, que permite que mais pessoas possam, por exemplo, acessar o ensino superior, que antes era tão difícil, né? Sim. Então, os nossos pais, nossos avós tiveram muita dificuldade com isso, porque eram poucas faculdades. Hoje, com a educação à distância, a gente acaba tendo mais acesso. Então, permite que todo o país possa desenvolver, mais pessoas possam fazer faculdade e a gente vai crescendo na vida e profissionalmente, né? Verdade, Leandro. Inclusive, também, né, para os meus queridos amigos aí que já têm mais de 60 anos e sabe, às vezes, quanto é difícil. Moram numa cidade, como eu queria ir naquele médico, como eu queria ouvir aquele médico, saber a opinião dele, para que ele lesse meus exames, mas não tem como eu viajar. É uma vantagem também. Também, hoje nós temos a telemedicina, né? Vários, tanto planos de saúde, quanto clínicas, quanto médicos, às vezes autônomos, também oferecem a telemedicina para que nós possamos fazer uma consulta. Porque, na verdade,
mais de 70% das vezes que nós vamos ao médico, o médico nem toca na gente. É verdade. Né? E se for para aferir pressão, hoje tem um equipamentinho que a gente consegue colocar também, né? Então, a telemedicina nos ajuda nisso, a poder ter acesso a algum médico que nós não teríamos, né? Por causa da distância, da dificuldade de locomoção, né? E às vezes fica até mais acessível financeiramente, né? Exatamente. É tudo muito bom quando a gente sabe usar. E aí, quais são os malefícios? Onde está o perigo? Onde mora o perigo aí? Nós temos alguns perigos hoje, porque também, assim como a internet, os aplicativos, o celular nos dão algumas facilidades, também as pessoas usam, principalmente os criminosos que antes faziam os assaltos aí de forma presencial, hoje eles também estão aplicando golpes de forma, a gente chama de cibernética, né? Pelo celular ou pelo computador, então isso para nós é um risco. Nós temos que tomar alguns cuidados. Conversar no WhatsApp com pessoas que nós realmente sabemos quem é, né? Nós temos ali um número salvo, não ficar alimentando conversas de pessoas que vieram com números duvidosos, né? Então, às vezes vem até, tô aqui com o seu filho, coisas de sequestro, dessas coisas que já acontecem. Sim. A gente precisa ligar para a pessoa, então ter uma forma confiável de conversar com as pessoas. Manter a calma. Manter a calma, muito importante. Eu sei, porque é fácil a gente falar manter a calma quando a gente está calmo, né? E isso acontece com todo mundo. Pode acontecer com qualquer pessoa. Então, às vezes, a gente fala assim, comigo, se acontecer, eu vou ficar calma, não vou acreditar. E, às vezes, acontece, você fica nervoso e, de repente, você cai num golpe desse. E também questão com dinheiro, questão com acessos de banco. A gente precisa ter um pouquinho mais de dúvida em relação. Precisa. E se a gente tiver alguma dúvida, vale a pena chamar aí uma pessoa, né, seu filho ou neto, para ajudar a configurar ali no aplicativo, no celular, arrumar ele de uma forma um pouco mais segura, colocar a detecção do seu rosto, por exemplo, ou do seu dedo, né, de forma que você tenha mais segurança, porque, infelizmente, temos muitas pessoas também fazendo mal, mas graças a Deus essas pessoas ainda são a minoria, né? É verdade, Leandro. E olha só, gente, nessa era digital, né, as tecnologias têm revolucionado e ampliado muitas formas de comunicação. E isso facilita demais. Então a gente vai explorar como essas ferramentas têm contribuído para aprimorar o trabalho, por exemplo, da Pastoral de Comunicação. Vamos ver. Oi, meu nome é Giovana, faço parte da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Ubatuba, Litoral Norte. Eu sou Pascom e vim aqui falar com vocês hoje sobre a importância da comunicação dentro desse meio, né, de nós Pascom. A importância é que nós precisamos transmitir aquilo que nós tiramos foto ou gravamos vídeo para aquelas pessoas que talvez não consigam ter acesso à igreja ou até mesmo vir até a igreja. Então essas fotos e esses vídeos são importantes para que esse sentimento possa ser transpassado e transferido para quem está assistindo ou vendo essa foto, tanto por WhatsApp, Instagram, enfim, outros meios de comunicações. Como, por exemplo, na nossa paróquia, durante toda a pandemia, nós fizemos uma transmissão, né, da Santa Missa. E nós temos um testemunho de uma pessoa muito importante para nós, que durante esse tempo ela estava internada, né, dentro da Santa Casa e não conseguia ir até a igreja para poder participar da missa e enfim. E nisso ela conseguia acompanhar, né, esses vídeos que nós transmitimos por Instagram e pelo Facebook ao vivo. E ela falou o quanto foi importante e o quanto foi necessário para ela sentir e ter esperança que ela chegaria aqui alguma vez da vida dela, mais uma vez para poder sentir isso, né? Então é isso, é transpassar esse sentimento e a esperança de que mesmo de longe nós conseguimos buscar e acalentar aquelas almas que precisam de Deus. Tchau! É isso aí, para evangelizar, para a gente falar sobre o bem. Gente, nós precisamos usar as ferramentas para a gente fazer o bem. E aí, você está fazendo bem? Olha só, o Leandro está aqui conversando comigo sobre isso, sobre a gente usar a tecnologia, só para a gente evitar golpes, evitar que aconteça alguma coisa. Eu falo para minha mãe, não atende o telefone. Ela se diz, ela falou, eu atendi, era para ir lá fazer... para dizer no banco que estava viva, né? Prova de vida. Minha mãe, não é para falar. E não era mesmo, viu, gente? Era trote, mas ela atende, não adianta. Insiste. E outra coisa também que eu acho importante, aí outra coisa com a minha mãe, vício no celular, de jogo. E aí aparece várias mensagens, várias coisas lá.
Às vezes as pessoas acham que aquilo não é vício, né? De ficar Exato. tanto tempo. E isso acontece mesmo, Isso né? acontece, a gente acaba ficando, porque se a gente for pensar, é o entretenimento mais barato que a gente tem. Verdade. Né? Porque qualquer outro entretenimento você vai ter que gastar um pouco de dinheiro para passear, para ir a um lugar ou outro, e o celular é o entretenimento mais barato que a gente tem. E a gente tem que tomar um cuidado porque ele realmente vai nos viciar naquela tela e faz mal para os olhos, gasta o nosso tempo e a gente acaba colocando o celular acima das pessoas, né? E o que você acha disso? Como que a gente deve lidar com isso? Porque, afinal de contas, é receita, é música, é oração, é diversão, é jogo, né? Exato. Tem tanta coisa ali. Nós temos que fazer aqui a tecnologia nos servir, né? De forma que nós possamos entender. Para que eu quero usar aquela tecnologia? Quer fazer uma receita? Legal, vou lá buscar a receita e vou fazer. Mas a gente tem que tomar um cuidado para não deixar que a tecnologia acabe se tornando mais importante do que a nossa própria vida, do que as pessoas que estão ao nosso redor, né? É verdade, Leandro. E muito cuidado, viu, gente? Porque não é assim, o médico lá da internet disse para eu fazer assim. Não é isso, tá vendo? É discernimento. Saber o que é usar para o bem, mas você precisa ir ao médico? Vai ao médico, tá bom? Leandro, eu quero agradecer, adorei a sua presença aqui, a gente poder falar, explanar um pouquinho sobre esse assunto, que é o bem para o nosso dia a dia, né? Eu que agradeço. Obrigado, viu? Valeu mesmo. Muito bom, né, gente? A gente poder aprender e cuidar da nossa vida e de quem fica com a gente também.